Oi, oi, turma, tudo bem com vocês? Todos bem? Vamos continuar então na farmacotécnica, tá? Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as formas farmacêuticas e eu dei um pouquinho de ênfase, né? Então, na forma farmacêutica líquida. Lembrando que existe forma farmacêutica líquida, sólida e semissólida, né? Então, vamos falar hoje um pouquinho da forma farmacêutica líquida, as soluções, tá? Dentro da manipulação, é muito comum ter prescrições de soluções. Então, nós temos que saber, né, a diferença entre uma solução e uma suspensão. A suspensão a gente deixa para comentar em outra aula, mas hoje nós vamos falar então das soluções. O que é uma solução? Então, toda vez que eu tenho uma mistura homogênea, o que significa homogênea? Uma mistura onde não haverá presença de cristais, de sólidos precipitados no fundo do recipiente. Então, é uma mistura única, límpida, tá? Então, toda vez que eu tenho uma mistura homogênea e essa mistura ela foi proveniente de duas ou mais substâncias, então que não tenha a presença de cristais precipitados, quando essa mistura ela é totalmente miscível, né? Eu falo que eu estou diante de uma solução. Quais são essa mistura? O que significa essa mistura? Significa que eu posso dissolver um soluto. Quem é esse soluto? Soluto, então, ele que vai ser dissolvido no solvente. Então, geralmente o soluto é em quantidade menor e o solvente, ele é capaz de dissolver esse soluto, tá? Então, quando o solvente é capaz de dissolver o soluto, ou, eu vou mudar a frase, ó, quando o soluto, ele é solúvel no solvente, eu tenho uma mistura miscível, ou seja, eu tenho uma mistura homogênea, aonde que não há presença de cristais ou precipitados no fundo do recipiente, ocorre a total dissolução. Então, olha só, quando eu falo uma solução, é porque eu tenho o soluto e o solvente. Geralmente o soluto, ele é sólido, tá? Não necessariamente, ele pode ser um soluto líquido também, eu posso fazer uma mistura líquido-líquido. Mas eu falo que 90% aí dos solutos, geralmente, eles são sólidos. Então, quando eu tenho um soluto, que é uma substância química sólida, a qual ele será dissolvido no solvente, tá? Dentro da farmacotécnica, o soluto vai ser quem? O nosso princípio ativo. E o solvente? O solvente é o líquido que irá dissolver o soluto. E dentro da farmacotécnica, esse solvente ele é chamado de veículo, tá bom? Então, toda vez que eu tenho a mistura de um princípio ativo em um veículo, se essa mistura for totalmente miscível, ou seja, se o princípio ativo for totalmente dissolvido, solubilizado neste veículo, eu tenho uma solução, tá bom? Então, toda solução apresenta total solubilidade entre o soluto e o solvente, tá? Então, não há necessidade da agitação. É diferente de uma suspensão, aonde quando eu faço essa mistura, ocorre que o princípio ativo, muitas vezes, quando essa formulação fica em repouso, ele se precipita todo no fundo do recipiente. E há necessidade da agitação, né? Até na aula passada eu passei que toda suspensão tem que vir no rótulo escrito agite antes de usar. Isso na suspensão. Mas na solução não há necessidade dessa agitação pós-preparação, tá? Por quê? Porque o soluto foi totalmente dissolvido no solvente, ou seja, o princípio ativo foi totalmente solubilizado em seu veículo, tá? O veículo geralmente é a água, mas pode ser o álcool, pode ser a glicerina, tá? Mas geralmente é a água destilada, certo? Então, passei aqui alguns exemplos de solução que talvez vocês já conheçam. Olha só.
o soro fisiológico e o soro de reidratação oral, né? Aquele que a gente toma. Eles são um dos melhores exemplos de solução que eu posso passar para vocês, tá? Todo mundo já viu um soro fisiológico ou um soro de reidratação oral. Então, olha só, você não vê a presença de cristais dentro do recipiente, né? Na garrafinha do soro fisiológico, por exemplo. Então, tá tudo dissolvido. Então, vocês podem até ver que vem escrito no frasco, né? Solução fisiológica, né? Ou seja, todo o soro ali, o cloreto de sódio, né? Que é o princípio ativo, o NaCl. O princípio ativo, ele é o soluto que foi dissolvido na água destilada, que no caso é o solvente, ou seja, o veículo, tá bom? Soro de reidratação oral. Tem uns que já vem pronto e tem uns que você compra apenas o pozinho, né, o envelope. E aí você dissolve onde? Em 1 litro de água. Então, quando você faz essa dissolução desse soro, né, que ali tem cloreto de sódio, tem glicose, né? Então, você faz essa solução, você promove a solubilidade desse pó no líquido, que é o veículo. E vocês podem ver que no final não tem a presença de cristais, né? Ocorreu a total dissolução. Outros exemplos: injetáveis, colírios. Lembrando que injetáveis e colírios a gente não consegue manipular nas farmácias de manipulação. Pouquíssimas farmácias de manipulação produzem injetáveis e colírios. Tem que ter a área estéril, né? Esses dois produtos têm que ser estéreis, ou seja, a área tem que ser isenta de micro-organismo. Até existe manipulação que faça isso, mas são poucas. Geralmente, injetável e colírio são produzidos na indústria, tá bom? Mas são raras as farmácias que produzem injetáveis e colírios, porque tem que ser em área estéril. Só curiosidade. Gotas nasais, né, que são pingadas no nariz. Gotas otológicas, que são pingadas no ouvido. Colutórios, que são os enxaguantes bucais, né, os gargarejos, né, então Listerine, Flogoral, Periogarde, todos esses são soluções. Vocês podem ver que vocês pegam o frasco e está algo límpido, né, não tem a presença de cristais ali naquela formulação. Xarope e elixir. Esses dois tipos de solução é o que a gente trabalha bastante dentro da manipulação, tá? Aqui eu só fiz um esqueminha para que vocês entendessem, né? Que o soluto é esse sólido, né? Que seria, vamos supor, o princípio ativo, vai ser dissolvido no solvente, que a maioria das vezes é água. Ao promover essa mistura, eu tenho algo homogêneo, tá? Então, ó, límpido, transparente, eu não tenho a presença de cristais aqui no fundo do recipiente, tá? Então, isso trata-se de uma solução. Toda vez que o soluto for solúvel no solvente, nós temos a solução. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho então de xarope, tá? O que é o xarope? Vocês irão manipular o xarope, né, na aula prática. Então vamos lá. Xarope é uma forma farmacêutica líquida, tá? Eu enquadro o xarope na solução. Por que que eu falo que todo xarope é uma solução? Porque ele não há necessidade de agitar, né? Toda vez que o xarope está pronto, eu não preciso agitar o xarope, porque todo o soluto foi dissolvido no solvente. Então, não tem a presença de cristais. Então, não há necessidade de agitação pós-formulação pronta, tá? No xarope, eu tenho água destilada, e que é o veículo utilizado, né, que vai ser o solvente, e o soluto em questão é a sacarose, é o açúcar comum que a gente usa, tá? Então, quando eu faço essa mistura de água com açúcar, eu tenho um xarope. Só que esse xarope, ele tem que ser viscoso, né, grosso. E quem é responsável pela viscosidade do xarope é essa sacarose. Tá? Então, toda vez que eu coloco essa quantidade elevada de sacarose, olha só,
a sacarose, o açúcar, ele corresponde a 85% do volume total desse xarope, tá? Então, eu tenho 85% de açúcar nessa formulação. Isso que dá aquele aspecto grosso e viscoso do xarope, tá bom? Não necessariamente a gente tem que usar sacarose, eu posso substituir por glicose, manitol, glicerina, tá? Eles também vão favorecer o sabor adocicado do xarope e também vão dar essa viscosidade, mas a sacarose é muito mais utilizada. Só que a gente sabe, né, que se contém açúcar, paciente diabético não pode fazer o uso da medicação. Então, a gente pode preparar, adaptar, né, fazer um xarope sugar free, ou seja, livre de açúcar. Esse xarope sugar free, o nome técnico chama Edulito, tá? Então, só por curiosidade, de repente vocês podem encontrar isso em alguma literatura, então vocês já sabem que Edulito significa um xarope sem açúcar. Mas, Amanda, eu coloco o que no lugar da sacarose? Eu coloco um adoçante, eu coloco a sacarina, tá? Ela não tem o mesmo poder de viscosidade, ela não desenvolve o mesmo sabor adocicado, mas a gente consegue, então, preparar um xarope isento de sacarose, ou seja, isento de açúcar para pacientes diabéticos. Tudo bem? Qual que é a vantagem de preparar um xarope, então? Bom, primeiro é mascarar o sabor amargo do princípio ativo, né? Afinal de contas, nós estamos falando de 85% de açúcar, 85% de sacarose. Essa solução vai ser extremamente adocicada. Já que ela apresenta esse aspecto viscoso, né? Ela é de fácil aceitação por idosos e crianças. Ela, além de ser viscosa, ela é adocicada. Então, paciente infantil e paciente idoso, né, tem facilidade em fazer o uso do xarope. É fácil a sua administração via oral, né? Eu não consigo, eu não preciso de uma mão de obra especializada, né? Eu não preciso de uma técnica especializada para que eu possa fazer a administração de um xarope, tá? Só basta tomar cuidado com a quantidade a ser administrada. E a base desse xarope, então, né, essa mistura de água com açúcar, ela facilita a solubilidade de princípios ativos. Então, olha só, gente, o que vocês irão preparar no laboratório é a base do xarope, né, que a gente chama de xarope base. Ou seja, vocês vão deixar pronto, né, o veículo para que vocês possam solubilizar princípios ativos. Ah, então vou fazer um xarope de guaco. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai preparar a base, que é a água com açúcar. Você vai deixar no ponto certo da viscosidade. Depois que essa base estiver pronta, aí sim que você faz a incorporação do princípio ativo. No caso, vamos supor, o guaco, tá? Então, você não faz tudo junto. Não é um bolo que você mistura tudo, né? Primeiro você prepara a base e depois que essa base estiver pronta, que você faz a adição do princípio ativo. Então, o xarope, ela é muito boa, é uma base muito boa para que a gente possa fazer a adição, a solubilidade de outros princípios ativos, tá bom? Mas nem tudo são vantagens, existem algumas desvantagens. Neste caso, o xarope, eu preciso colocar conservante, tá? Por quê? O açúcar, ele é uma fonte de nutrição para micro-organismos, né? Nós vimos isso em microbiologia, né? Eu não preciso dar alimento para o crescimento da bactéria? Muito bem, muitos fungos e bactérias se alimentam dessa fonte nutritiva que é o açúcar. Então, eu preciso colocar um conservante para que evite a proliferação de micro-organismos, tá? E o xarope, a base do xarope tradicional, né, que é feita de água e sacarose, é contraindicado para pacientes diabéticos. Eu tenho que ter essa informação. Se o paciente for diabético, eu substituo a sacarose pela sacarina, tá? Então, essa informação que o paciente é diabético sempre tem que estar ao nosso alcance, né? A gente tem que saber para não fazer a preparação rica em sacarose. A gente substitui pela sacarina. Tudo bem? Quais são as maneiras de se fazer um xarope?
A mais utilizada é o aquecimento, tá? Mas eu consigo fazer uma base de xarope a frio, apenas com agitação. Mas o mais utilizado é o aquecimento. Então, como que a gente faz? A gente pega o veículo, que é a água, mais o soluto, que no caso é a sacarose, mistura e leva ao aquecimento, tá? Então, durante o aquecimento, a gente promove a homogeneização. Então, homogeneização constante, sempre num aquecimento, até atingir o ponto da viscosidade, tá? A gente percebe que o xarope chegou no seu ponto certo numa temperatura aproximada de 80 graus. A gente tem que tomar muito cuidado para não queimar esse açúcar, ou seja, caramelizar, fazer calda de pudim, tá? Essa caramelização a gente chama de açúcar invertido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado neste preparo, tá? Para que o açúcar não se inverta, não fique um açúcar invertido, ou seja, a formação do caramelo. Todo xarope, ele apresenta uma viscosidade, mas ele é levemente turvo. Ele não apresenta uma coloração amarelada intensa, tá? Amarronzada como caramelo. Então, vocês vão perceber lá na prática que a gente tem que tomar muito cuidado, observar muito bem o ponto de viragem, tá? Quando vira essa viscosidade adequada. E eu só posso colocar os adjuvantes. Quem seriam os adjuvantes? Corantes, flavorizantes, porque eu posso colocar uma corzinha nesse xarope, né? Posso colocar um aroma de morango, de chocolate, de baunilha, de abacaxi. Eu posso colocar, né, um flavorizante ou um corante, ou seja, um adjuvante nesse xarope. Mas quando? Quando ele estiver frio. Se a gente colocar na formulação ainda quente, corre o risco da gente perder a ação dessa base de xarope, tá? Acaba denaturando, ou seja, quebrando, inviabilizando a sua manipulação. Então, a adição dos adjuvantes apenas quando o xarope estiver frio. Essa informação é válida também quando a gente for colocar princípio ativo. O princípio ativo só pode ser colocado quando o xarope estiver frio, tá bom? Primeiro a gente faz a base, depois que estiver fria, então através do aquecimento, né? Então a gente faz esse aquecimento, veículo mais sacarose, homogeneização constante, em aquecimento, até atingir o ponto da viscosidade. Ficou frio, aí sim eu posso colocar os adjuvantes ou a adição do princípio ativo. Existe uma outra maneira, não muito utilizada, mas eu passo aqui para vocês, que é a frio. Aí aqui sim eu posso fazer tudo misturado, tá? Eu pego a sacarose, eu pego o adjuvante e faço a solubilização no veículo, na água, por exemplo, tá? E eu mantenho a agitação constante, geralmente utilizo um mixer, tá? Como se fosse uma batedeira, agitação intensa e inconstante. Qual que é a diferença? O xarope, quando eu faço a frio, ele é menos viscoso, ele não é tão grosso, tá? Ele é um processo um pouco mais demorado, porque demora, né, para atingir essa viscosidade, porque é o açúcar, é a sacarose que promove essa viscosidade, tá? Então demora um pouquinho mais para virar o ponto de xarope, mas eu tenho uma vantagem, não corre o risco de ter açúcar invertido, né? Então, essa é a vantagem. Mas o método mais utilizado é o método do aquecimento, que é o que a gente vai fazer na aula prática, certo? Olha aqui então, ó. Um técnico, né, preparando o xarope aqui no becker, na chapa de aquecimento, né? Então, a mistura entre a sacarose e o veículo, que é a água, em aquecimento constante, agitação. Aqui eu coloquei uma fotinho para que vocês entendam o que é o açúcar invertido. Olha só a diferença, né? O açúcar, ele tem, o xarope, ele tem essa característica aqui, ó, transparente, tá? Ela é levemente turva. E se a gente passar do ponto, se deixar queimar o açúcar, vira caramelo, o que nós chamamos de forma técnica açúcar invertido, tá? Então, quando vocês estão fazendo a calda do pudim, vocês estão fazendo um açúcar invertido, ou seja, queimando, caramelizando essa sacarose, tá? Lembrando que, olha só, então, o xarope, ele tem esse aspecto, né,
viscoso, eu posso colocar um corante, eu posso colocar um flavorizante, porém apenas quando essa formulação estiver fria, assim como a adição do princípio ativo apenas na base fria, tá bom? Esse era o assunto que eu tinha para falar para vocês hoje sobre xarope. Suspensão fica para a próxima aula, porque a gente vai fazer no laboratório, então, na prática, algumas soluções e vamos aprender a fazer a base de xarope, tá bom? Na próxima aula prática. Quem tiver dúvida é só me chamar que a gente conversa para tirar as dúvidas sobre o assunto. Certo, turminha? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau.